Muito bom, graça e paz, boa noite a todos. Você sabe que dizem que quanto mais você vai andando com alguém, mais parecido você vai se tornando dela. Eu não sei até onde isso é verdade. Uma coisa eu posso te dizer, pelo menos já pela segunda vez. O Valdeci me salvou no óculos e a gente está se tornando muito parecido, que até o grau do óculos está muito bom, está às vezes melhor do que o meu. Então eu vou usar o óculos dele aqui. Louvado seja Deus pela vida do Valdeci, pelo mesmo grau, muito parecido. Queridos, talvez eu interrompa bastante para beber água, porque minha voz essa semana estava horrível. Não que melhorou muito, mas está uma fase de mudando de fase. Uma hora está grossa, uma hora está fina, uma hora falha. Vocês estão bem? Já sabem do que nós vamos falar essa noite? Ou sobre um mês? Sobre família. Pois é, sobre família. E falar sobre família é algo que traz muito alento ao nosso coração, porque é a célula mátre de toda a sociedade. Nós crescemos em uma e que muitas vezes fomos muito bem tratados, muito bem acolhidos, e talvez alguns não. E por isso se distanciaram de uma série de valores e tiveram uma série de transtornos, de decepções ao longo da vida e que vieram fazer com que a pessoa desanimasse ou se perdesse ao longo da sua caminhada. O fato é que o tema para essa noite vai tratar um versículo específico agora, pelo menos como temática, que é de alguém que depois de 400 anos, sabendo que o seu povo viveu num cativeiro ao Egito, transpassa o deserto por 40 anos, chega na terra prometida, e quando chega na terra prometida, essa terra está ocupada por outros povos, e que para tomar posse daquilo que o Senhor lhes deu, seria necessário guerrear, negociar, viver uma série de situações difíceis, de povos com costumes diferentes, com valores totalmente avessos da qual eles tinham preservado ao longo dos anos. Chegou a hora de poder escolher como é que eles deveriam se portar daqui por diante. E quando a gente para falar sobre família, precisamos entender que família, tendo seus valores bem construídos, eles são capazes, ou a família é capaz de impactar toda uma sociedade. E é por isso que a fúria de Satanás, desde o início dos tempos, está em justamente desconstruir os valores morais, os valores espirituais que norteiam toda e qualquer família que se devota a Deus na sua integralidade. Sendo assim, vou passar aqui com vocês. Josué 24:15 diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo isso já no final dos seus dias. Você vai encontrar isso já nos últimos capítulos. Ele está dizendo isso depois dos últimos dias. E tomando uma posição agora diante de todas as tribos de Israel, de uma cidade chamada Siquém, aonde era conhecido justamente por cultuar e ter diversos outros povos, diversos outros tipos de valores. E ele está dizendo assim: olha, o que estava no passado e o que está agora diante de vocês, há uma necessidade urgente de tomar um posicionamento. Eu, como líder de vocês, durante esse tempo, eu estou dizendo qual é o partido que eu vou tomar, quem é que eu vou seguir. Então, tome
essa postura. A primeira coisa que talvez eu queira extrair de lição para as nossas vidas hoje é quer seja você uma mulher responsável no seu lar, ou quer seja você um homem responsável no seu lar, ou quer seja um casal responsável no seu lar, vocês precisam tomar uma posição a quem você serve. Se é para os valores que estão antes do Eufrates, ou se para depois. O importante é que precisamos entender a quem nós servimos. Quem é que nos resgatou? Quem é que nos fez atravessar um deserto? Quem é que nos fez vencer batalhas? Quem é que nos fez chegar até essa construção de uma família até o dia de hoje? Se você compreende isso, se eu compreendo isso, os meus valores se tornam mais fáceis de ser construídos. E, obviamente, passado de geração a geração, inculcado na cabeça de cada criança que está pertencendo àquele local. Somos capazes de influenciar pessoas quando compreendemos a partir de uma linha muito racional, sabendo a quem nós servimos. Então, a primeira coisa que você precisa definir é a quem você serve. Aos valores e princípios morais e espirituais de Deus, ou aos valores morais e espirituais a qual o mundo tem nos impulsionado? Bom, Josué reafirma isso ainda na sua velhice. E por que eu digo ainda? Porque por mais que você não tenha vivido os seus valores bem definidos até o dia de hoje, independente do tempo que você tem de existência, há tempo ainda para escolher partido e para redefinir a tua história e a tua caminhada. Se você consegue fazer isso a tempo, com certeza, você não é apenas capaz de deixar um legado para a sua família, mas você também é capaz de começar uma mudança em toda uma sociedade a partir dela. John Stott vai dizer o seguinte: a família é o primeiro campo missionário. É nela que a fé deve ser primeiramente plantada para então frutificar no mundo. É mesmo. A família é o primeiro campo missionário. Será que nós temos alcançado a nossa esposa com valores bem definidos de fidelidade, de amor? Será que nós temos alcançado nossos filhos com valores bem definidos de cuidado, de proteção, de direcionamento, de valores, de princípios, de educação, que vão nortear toda essa criança para toda a sua existência? E eu gostei de manhã quando o pastor Saulo vai dizer assim: olha, muitas pessoas, muitas famílias têm terceirizado a sua responsabilidade em cuidar dos seus filhos, em dar educação aos seus filhos. Tem simplesmente deixado no colégio, o colégio é que faça. Ou tem deixado com a sua ajudadora do lar, para que essa pessoa venha criar. Mas que tipo de valor está sendo passado? Que tipo de valor tem sido construído? E eu me lembro que durante uma boa parte da minha vida, e aí eu também lembrando a mensagem de manhã, eu falei para o pastor Saulo agora à noite, quando falou sobre altruísmo, lembrou da minha mãe. Minha mãe não tinha família aqui no Rio de Janeiro, então ela trabalhava no Hospital da Força Aérea do Galeão. E ela precisava pegar duas crianças pequenininhas, e ela trabalhava naquela época no PABX, telefonista, atendendo as ligações do hospital. E o chefe dela, eu imagino, nunca perguntei isso para ela, mas com certeza deixava, e ela saía a pé de onde nós morávamos, e ela levava dois colchonetezinhos, bem fininhos, enrolados num saco plástico, com duas crianças, uma no colo e eu dando a mão, e subia num ônibus junto com aquela bolsa, com uma série de comida para a criança, e dormíamos ali no chão, e para ela não terceirizar essa questão ali dos filhos, da criação dos filhos. Lógico, os filhos vão ficando maiorzinhos, vão ficando mais capazes de ficar e se defender em casa mais tranquilo. Logo depois a situação melhora, vem um ajudante no lar. E essa ajudante no lar cuida, mas ela cuida diante dos valores que ela possui. Eu me lembro muito bem
E essa ajudante no lar, ela botava justamente enquanto ia trabalhando, ia colocando na rádio, totalmente diferente dos valores que os meus pais me criaram. Valores musicais que eu não ouvia e que passei a ouvir por causa dela. E eu não estou culpando, mas se os meus valores não tivessem sido bem definidos, aquilo teria impactado a minha vida de uma maneira muito forte. Se meu pai e minha mãe não tivessem chegado muito próximo, construindo valores, eu teria me perdido diante de outros princípios que me foram apresentados. Então precisamos entender a quem nós servimos, precisamos entender que a responsabilidade de um campo missionário começa dentro da nossa casa. Então precisamos cuidar bem. Não, eu digo isso não só para os filhos, mas casais como eu e Michele, precisamos ter valores muito bem definidos, porque eu preciso cuidar da minha esposa e entregá-la melhor para o Senhor do que quando Ele me entregou. E dizer: Espírito Santo, me ajuda a nortear a vida da minha esposa. E a minha esposa, diante das suas orações, pedindo para que Deus me conceda sabedoria para cuidar, para ser um bom marido, para ser um bom trabalhador. A responsabilidade é mútua, não dá para ser terceirizada. Não dá. Então, primeiro o campo missionário deve acontecer primeiro em casa, para que então depois venha frutificar para toda uma sociedade. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o seguinte: a necessidade de um fundamento sólido. Cristo precisa ser o centro da sua família. Quem é que é o centro da sua família? Quem é que chama para si a responsabilidade? Ou será que nós estamos apresentando dentro da nossa família: olha, eu tenho até um peso de responsabilidade nessa casa, mas o centro de todas as coisas é Cristo Jesus. A nossa casa, ela precisa ser alicerçada sobre uma rocha. E é isso que lá em Mateus 7, 24 a 27, você já conhece o texto, mas eu vou reler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e nela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Jesus vai nos ensinando que diante da construção do seio familiar, de uma família, estamos sujeitos a toda sorte de intempéries. E ele está dizendo: então você precisa ter o teu fundamento muito bem feito. E se não for muito bem feito, não vai resistir às tempestades, os ventos, as chuvas fortes não vão resistir. As infiltrações vão começar a aparecer, as rachaduras vão surgir, o telhado será destelhado, a base ruinará. Ruirá, né? Português é importante. Preste atenção. Onde é que nós temos fundamentado a nossa fé? E sabe o que isso impacta? Como eu disse no início da mensagem, fim de casamentos, filhos tão sofridos, tão desgostosos do ambiente familiar, que procuram se casar ou sair da sua casa de forma antecipada. Casamentos tão frios, que como recentemente eu ouvi uma mulher no Instagram dizendo que começou com uma aventura de um relacionamento aberto entre ela e o seu marido. E tiveram o seu relacionamento aberto. Logo depois ela veio engravidar e voltou para casa. E foi fazer exame para ver quem era o pai. Pasme-se, não era o seu marido. O marido não aceitou. Então ela correu para aquele que poderia ser o pai. E ele disse: não, eu vou assumir a minha paternidade com o filho, mas com você eu nada quero. Foi apenas uma aventura.
O que você tem construído como base? Quem é que tem sido o centro que tem norteado a tua vida? Quem é que tem alicerçado? A rocha para a nossa vida é Cristo, e tudo precisa ser construído nele. A Bíblia não é ultrapassada, a Bíblia não precisa ser atualizada. Os seus valores, os seus princípios morais são eternos. Regem a humanidade há mais de 5.000 anos. Há mais de 5.000 anos, lares são construídos e bem alicerçados a partir dos valores monogâmicos, de fidelidade, de amor, de valorização do próximo. E tem construído uma sociedade feliz para aqueles que se portam dessa maneira. Decisões diárias centralizadas em Jesus produzem unidade e proteção. Quem é que tem decidido as coisas na tua casa? É a sociedade ainda machista, patriarcal lá. Eu bato no peito, eu decido, eu faço, eu aconteço. A gente brinca muito com isso. Mas isso no passado feriu muita gente. Quem é que tem norteado e centralizado as decisões da sua casa? Será que como casal, como família, se sentam a uma mesa e tomam uma decisão? Ou será que tomamos a nossa própria decisão diante do nosso próprio achismo, e quando tudo dá errado, fazemos o caminho inverso, pedindo para que Deus nos ajude, quando na verdade deveríamos ter pedido orientação em primeiro lugar? Cristo é o cimento que mantém a família unida, quando tudo ao redor parece ruir. Então, se Ele não for que vai dar liga a você, o que vai estar aparentemente nos ligando é efêmero, não se solidifica, não vai cauterizar como deveria. Você vai se perder diante dos muitos caminhos que nos apresentam, e possivelmente vamos trilhar caminhos tão tortuosos que o caminho de volta vai ser tão doloroso, e que muitos perecem justamente no meio do caminho, porque já não tem mais forças para fazer um caminho de volta. Quem é que tem norteado a nossa vida? Quem é que tem sido a nossa liga? Quem é que tem mantido a nossa família de fato? E aí, por causa de decisões erradas, familiares, temos um problema muito sério acontecendo. Você me fez tomar essa decisão errada, eu não te perdoo. E se não há perdão, a possibilidade da reconciliação, ela inexiste. Quando, na verdade, toda a família deveria trabalhar a questão do perdão de uma maneira muito clara, muito bem definida. As mágoas, as divergências, as opiniões distintas, elas podem acontecer. Ela pode até te levar a uma possível escolha errada, sim, na tentativa de tentar acertar, mas não pode ser um motivo que vai se levantar para causar uma ruptura. Ela precisa acontecer, o perdão faz parte de uma nova criatura nascida na pessoa de Cristo Jesus. Nesse que transformou a sua mente, que tirou as suas vestes antigas e lhe deu uma nova. Nessa nova veste, nessas novas vestimentas, agora existe uma mentalidade de que o mesmo perdão que te alcançou, você não merecendo absolutamente nada, agora é o perdão que precisa ser derramado sobre a vida do teu cônjuge, sobre a vida do teu filho, sobre a vida dos teus pais, sobre a vida dos teus amigos, daqueles que cercam a sua família e que fazem parte daquela célula ali e que tem um valor inestimável para Deus. Precisamos aprender a perdoar, mas eu vou aprender a perdoar aquele pai que me desprezou,
aquele pai que me colocou para fora de casa, aquela mãe que não quis saber de mim, aquela mãe que voltou o seu olhar. Sim, por mais duro e difícil que seja, a possibilidade do perdão precisa nascer no teu coração. E essa possibilidade do perdão não é assim, no estalar de dedos. E eu já contei isso para vocês aqui, eu não vou repetir minha história pessoal, mas eu já contei que eu tive um momento muito difícil, onde Deus me pediu para perdoar. E eu disse: Senhor, eu não sou capaz de perdoar não leva a mão não, isso não dá não. Nesse nível não. Você vai perdoar. Vai ou não vai, vai ou não vai, vou tomar meu banho, o Espírito Santo me quebra no banheiro, dizendo: você vai perdoar. Eu falei assim: se eu perdoar, eu estou dizendo da boca para fora, eu já estou te avisando, Senhor. Você vai quebrar. Eu falei: Senhor, eu admito a possibilidade do perdão, mas agora não dá. Aí eu comecei a entender o que ele queria. A possibilidade do perdão, porque a possibilidade do perdão, existe a possibilidade também de uma reconciliação, ainda que não seja mais para caminhar junto, mas para que ambos sejam tratados, ambos saiam podendo olhar um nos olhos do outro, como deveriam se portar daqui por diante. Tem um texto, estava falando com o pastor Saulo, que eu ia ficar só nele. É quando Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, e talvez eu não vá nem falar sobre os outros valores que eu escrevi, mas eu quero só te falar sobre valores que Paulo, o apóstolo Paulo, vai escrever para uma igreja, falando sobre o comportamento deles, como velha criatura e agora como nova criatura transformada. E você vai entender que uma família que nasce a partir de Cristo Jesus, que tem os seus princípios e tem os seus valores, podem se apegar a esses valores aqui, ditos por Paulo, escrito por ele. Olha só, eu projetei aqui, está pequenininho, né? Bom, mas acho que dá para acompanhar. Está lá em Efésios capítulo 4, se você preferir acompanhar pela sua Bíblia, a partir do 17. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quantas pessoas, quantas famílias têm vivido com seus valores obscurecidos por princípios que o mundo tem tentado colocar goela abaixo da sua vida e que você tem aceitado? Quantas famílias têm vivido no seu própria vaidade, com seu próprio interesse? Quantas famílias estão perdendo a liga disso tudo a partir de Cristo Jesus, porque querem viver a sua individualidade? Ele continua: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Quantas famílias entregues a qualquer tipo de impureza? Ele escreveu isso para uma igreja, para a igreja de Éfeso. Mas se a gente parar para analisar e tentar aplicar isso para dentro de uma família, quantas famílias têm se perdido à libertinagem? Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ele está dizendo, não foi esse o princípio que Jesus deixou para você. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Não dá mais para viver do jeito passado. Não dá. Os valores que vão nortear a sua vida não são os valores de Cristo. Se vocês conheceram os seus valores, não dá mais para viver assim. Então, prestem atenção a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza criada segundo em Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele vai seguindo. Agora, como é que uma família, como é que uma igreja deve viver? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Quantas famílias têm sido destruídas por causa da mentira? De filhos que mentem para os seus pais, dizendo o não omitido dos seus pais,
o quão profundo estão enlameados no pecado, nas suas próprios desejos, nas suas próprias concupiscências, mergulhados muitas vezes em drogas no início, tentando esconder, seus pais sofrendo, talvez desconfiados ainda, mas não tendo uma atitude ainda reveladora dos seus filhos. Quantos maridos, quantas esposas sofrem por causa de uma infidelidade conjugal e vão desfazendo aquilo que o Senhor promoveu? Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, isso deveria ser tratado todos os dias, e todos os dias deveriam ser colocados em pratos limpos e dito: olha, eu errei contra você, talvez eu tenha falhado aqui, eu elevei o tom de voz, eu faltei com respeito a você no timbre da minha voz. Você me conhece, você sabe que eu não falo assim. Talvez eu coloquei sobre você algo que eu estou passando na minha vida privada, particular, e que você não deveria ouvir, então eu te peço perdão. Quando isso não acontece, o sol se põe sobre a vossa ira, cria a raiz de amargura, e o processo do perdão vai se tornando cada vez mais difícil, e a regeneração cada vez mais distante. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessário. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Quantas famílias tratam seus filhos de qualquer jeito? Os filhos tratam seu pai falando palavrões como sem respeito zero. Meu irmão, ai da minha infância, se eu falasse um negocinho diferente na minha casa. Estava aí muito distante não, meu irmão. Meu pai nasceu em 1930, no interior do Rio Grande do Norte. Foi convertido, depois de converter, o bicho era bruto. Não falava não, não fala não. Minha mãe até hoje não admite, chega na minha casa, chega na casa dela, certas coisas, nem pensar. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Tua boca tem saído coisa boa para edificar o seu cônjuge, o seu filho, a sua família, as pessoas que estão à sua volta? Ou só tem saído murmúrio e lamentação? Tem esposa que reclama tanto do seu marido, que se você for perguntar ao seu filho pequeno o que você fala do seu pai, talvez ela só diga os defeitos, que a qualidade nunca ouviu falar. E o inverso também é uma realidade. Só houve lamentação, só houve a murmuração. Não há nada que edifique, não há nada de incentivo. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. E aqui, quando a gente vai lendo, trazendo para a vida da igreja e pensando também no contexto familiar, como isso é aplicável. Quantas famílias vão criando amargura, indignação, ira, gritaria, falta de respeito. E a gente vai vivendo mergulhado por esse tipo de sentimento. E aí eu quero fechar com vocês com esse tópico. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Precisamos aprender a perdoar, precisamos a compreender, na verdade, essa situação que precisa ser tratada antes do sol se pôr. Tenham a intenção de inculcar nos seus filhos os princípios e os valores. Alguém disse aqui na manhã, na escola da EBD, sobre essa questão de, não sei se foi o pastor Saulo, mas sobre essa questão de se casar com alguém que não tem os mesmos princípios e valores que você. E isso faz toda a diferença no dia a dia, porque quem tem esse conhecimento e esse princípio e esse valor precisa repartir isso de forma cotidiana, rotineira. Precisa compreender que os seus valores são bem definidos. Seus filhos precisam compreender muito bem isso, não é? O lar
é de fato a primeira escola dos valores cristãos, não só para a vida conjugal, mas com a vida também para com seus filhos. Precisamos ensinar não apenas na convivência com o nosso cônjuge, mas também com nossos filhos. Spurgeon vai dizer que ensinar uma criança não é apenas transmitir conhecimento, mas formar caráter semelhante a Cristo. Que caráter nós temos transmitido para as nossas crianças, para se tornarem realmente parecidas com o seu Deus? Bom, tem uma mulher, eu quero terminar aqui por esse ponto, número 4. E em Atos, capítulo 16, versículo 14 e 15, diz assim: certa mulher, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Bom, essa mulher, Lídia, da cidade de Tiatira, quando é impactada pelos valores de Cristo, quer levar isso para dentro da sua casa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que é mãe, ou para você que é pai. Se os valores de Cristo entraram um dia na sua vida, é necessário que você partilhe disso com toda a sua família. Eu estou discipulando um casal, e esse casal me disse o seguinte: Anderson, como é que eu vou trazer esses valores para dentro da dentro da minha casa, para os meus filhos? Um já é adolescente, a outra está saindo de uma infância e caminhando agora para uma adolescência. Como é que eu vou trazer isso? Bom, simples. Comece nas pequenas coisas. Na hora da mesa, ore. Antes de dormir, ore. Comece a compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Exalte o seu nome. Deixe eles verem que os seus pais são guiados e norteados por valores e princípios que agora transformaram a sua vida. Então, se permita viver dessa forma. Permita-se viver isso e transbordar para dentro da sua casa. Foi assim também com aquele carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas, que depois que aceitou, levou para dentro da sua casa, e todos dentro da sua casa aceitaram a Cristo, tiveram um encontro com Ele. Olha, é muito poderoso. Você pode não ver o resultado de imediato. Esses casos aqui que nós lemos foram casos imediatos. Nem sempre nós vamos ver o resultado de imediato. Mas lá na cabeça daquele adolescente, daquele jovem ou daquela criança, vão lembrar que os seus pais, durante toda uma existência, ou a partir de uma existência ali, de um encontro que tiveram com Deus, agora tiveram uma vida impactada e que toda a sua vida foi norteada, daquele ponto em diante, passaram a ser norteados por Cristo. Essa pessoa um dia vai lembrar, e a semente que você plantou vai germinar no seu devido tempo. Mas o que nós temos plantado em nossa família? Como nós temos cuidado dela? Como nós temos cuidado do nosso casamento? E eu deixo aí uma frase para você pensar junto comigo. O lar cristão é o farol para o mundo em trevas. É mesmo? A tua casa tem sido um farol dentro da sua rua, no seu prédio, pelo menos no seu prédio. Já conhecem que ali tem um lar cristão. Sabem que se baterem na porta no dia da adversidade deles lá, eles vão encontrar um refúgio. Da fresta da sua porta irradia uma luz espiritual guiando. No mundo de trevas,
até a frestazinha, a luz que sai pela fresta, é capaz de trazer a visão que estava totalmente obscurecida por Satanás. Pensa que é fácil? Não é não. Eu estou tendo essa experiência. Eu e Michele, nós pedimos isso ao Senhor. Senhor, usa a nossa casa. Nós já vivemos aqui em pequeno grupo na igreja, mas usa a nossa casa. Queremos ter uma experiência contigo no nosso condomínio. Deixa que os outros saibam que aqui existe um local de socorro. Deixe saberem que você é cristão. Quais são os princípios que regem a sua vida? Quais são os valores? Deixem saber que se tiver um problema na madrugada, existe alguém para orar por ele. Deixem saber que no dia que não forem acolhidos, existe um lar cheio de amor, capaz de acolher aquele que foi deixado de lado, aquele que foi maltratado, aquele que sofreu a infidelidade, que não viveu um amor na plenitude que deveria, daqueles votos que fizeram no altar, não usufruiu completamente. Mas existe um lar que é capaz de levar um bálsamo que cura, que no agitar das águas, o Espírito Santo se move e é capaz de mudar a história, porque a porta de um lar se abriu e impacta toda uma sociedade. Não importa o quão rejeitado você foi, não importa o quão traído você foi, existe alguém que nos dá uma liga e que diz assim: olha, constrói a tua casa, o teu fundamento existencial em mim, porque pode vir a tempestade que for, eu estou aqui para te segurar, eu estou aqui para te manter de pé. Podemos ter um lar estruturado, servindo de apoio para muitos, mas deixem saber quem é você. Não se esconda da responsabilidade que Ele vos entregou na mão de cada um. Que Deus nos abençoe.